Bom, quem não me conhece, tem algumas carinhas novas aí, talvez universitários. Eu sou a professora Bruna, sou professora universitária, trabalho aqui em São José, na Universidade do Vale do Paraíba, na Univap, e atuo como personal trainer. Tem alguns dos meus alunos sofredores aqui, né? Eles vieram, eu obriguei, porque senão eu falei para eles que eles teriam que fazer 1000 abdominais na segunda-feira. Então, alguns deles ficaram com medo e vieram, né? E, então, eu atuo como personal trainer aqui mesmo, nesse prédio. Eu tenho um estúdio. Nas horas vagas, que são os finais de semana, eu dou aula na pós-graduação de algumas instituições. E, nos feriados, eu dou aula também online para algumas dessas instituições de ensino, pós-graduação online. Então, realmente, eu sou muito envolvida na minha área. Adoro não só dar aula, ter a mão na massa ali, mas também poder trazer um pouquinho do conhecimento. E aí, então, um dia, numa aula, surgiu uma aluna minha, que está aqui, a Fátima, ela falou, pô, Bruna, você chama a gente para dar palestra para os seus alunos, por que você não dá uma palestra para os seus alunos? E aí, então, surgiu a ideia de, boa ideia, acho que vou dar uma palestra, acho que vai uns 5 gatos pingados lá. E acho que tem uns 30 aqui, estou feliz, assim, superamos a expectativa. E aí, depois, conversando com uma outra aluna, ela me deu a ideia, falou, Bruna, realmente você devia fazer isso, ela meio que me dá umas assessorias assim, profissionais. E aí ela falou, vamos cobrar, não vamos cobrar? E aí surgiu a ideia de, além da palestra, ajudar algum projeto. Então, daí surgiu a ideia de falar um pouquinho para vocês hoje sobre o tal do envelhecimento. E aí, muita gente não vem em palestras assim, porque acham que não é para eles, né? Afinal, o envelhecimento é o quê? 70 anos? Eu lá vou numa palestra de envelhecimento, se eu tenho 20 anos? Veremos como que é esse tal processo do envelhecimento. Mas, o que a gente vê, pessoal, é que, em todos os aspectos da saúde do indivíduo, quando a pessoa faz algum tipo de exercício físico, ele envelhece melhor. Então, em qualquer idade da vida, se você for ao cardiologista, se você for ao endocrinologista ou ortopedista, ele vai te indicar algum tipo de exercício ou atividade física, que eu vou explicar para vocês a diferença. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho de como que tudo isso acontece. Ou tentar convencer aqueles que ainda não fazem exercício de fazer um pouquinho de exercício. Hoje é quarta, talvez na próxima segunda, que tal começarem? E ninguém vai olhar para trás, tá? Olhem para mim. Quem daqui faz exercício físico? Muito bem. Temos, assim, alguns que estão assim, porque meio que não faz, né? E aí é uma pergunta que eu sempre faço. Quem não faz, por que não faz? Não precisa me falar não, gente. Mas, assim, o que acontece? Sempre tem uma desculpa maior. Mas o que eu costumo dizer para os próprios alunos da graduação é o seguinte, querendo ou não, a pessoa que faz exercício, ela fica mais feliz, ela agradece o profissional, ela se sente melhor. Nem que seja na hora que ela vai embora da sua academia. Em algum momento, ela se sente melhor, porque o prazer e as boas sensações que o exercício promove, elas são muito particulares, mas elas acabam aparecendo para todas as pessoas. Então, aqueles que ainda não fazem exercícios, falei ainda, segunda-feira é um bom dia para começar, tá? Eu já vi alguém cutucando alguém, mas, assim, disfarça, mas é um bom dia para começar. Então, se a gente for pensar no processo de envelhecimento, o que eu gostaria de falar hoje para vocês? O que é esse tal processo de envelhecimento? Então, o que é envelhecer? O que muda ao envelhecer? E muda tudo, né, gente? Ninguém acha que envelhecer é legal. Muda praticamente tudo no nosso organismo. Mas eu escolhi alguns aspectos aqui para a gente falar hoje. E aí, o que fazer? Que aí é a minha tentativa de convencer vocês a mudar um pouquinho o estilo de vida. E esse desenho aqui, talvez não dê para enxergar, é o tal caminho da felicidade. Eu não diria felicidade, eu diria de uma vida melhor. O próprio termo qualidade de vida é muito relativo. O que é qualidade de vida para mim, não necessariamente é para o outro.
Mas, sem dúvida nenhuma, toda a literatura aponta que o exercício físico melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí, vamos lá, então. O que seria esse processo de envelhecimento? Olha isso daqui, ó. Quem não veio porque se achou muito novo, o processo de envelhecimento começa aos 30 anos de idade. Se tivesse uma carinha do WhatsApp, seria essa. Né? Eu já estou envelhecendo há 10 anos. Mas alguns dados da literatura são muito otimistas e falam o seguinte, que o envelhecimento é só mais uma fase do desenvolvimento. Então, se eu estou envelhecendo, eu continuo me desenvolvendo. E isso é ótimo. Olha a minha cara de feliz. Só que as maiores modificações acontecem depois dos 70 anos. E as modificações, principalmente as físicas. E aí, isso não agrada muito as pessoas, dá até um certo medo. Mas o que a gente sabe é que, dependendo do estilo de vida da pessoa, os 70 anos podem ser menos trágicos, tá? Coloquei essa carinha aqui. E o mais legal, e por isso eu escrevi em vermelho, o que a literatura fala é isso aqui, ó, que é uma experiência heterogênea que depende de como cada pessoa organiza a vida. Então, muitas mudanças acontecem, a maioria das mudanças a gente não consegue evitá-las, mas a gente consegue retardá-las, a grande maioria das mudanças. Então, vamos lá. Se eu for pensar pela literatura, essa passagem do tempo, ela diminui a nossa capacidade de adaptação. Então, se um jovem se adapta fácil à mudança de temperatura, quando a gente vai envelhecendo, a gente não se adapta tão fácil. Então, eu fico mais vulnerável. Eu posso, por exemplo, ficar gripado numa brusca mudança de temperatura. Quero deixar bem claro que não é minha intenção matar ninguém com esse ar-condicionado, tá? Tá muito frio, gente? Não? Então, assim, a gente tem uma menor capacidade de adaptação a essas mudanças. E aumenta alguns processos de deterioração. Então, a gente acaba diminuindo o que a gente chama de capacidade de reserva. Que é o quê? Quanto que eu tenho de reserva para lutar contra doenças, quanto que eu tenho de reserva na minha estrutura para ter menos dores e etc. Então, esse é o processo de envelhecimento. E por isso que todo mundo encara de uma maneira trágica. Ninguém acha legal envelhecer, porque, em geral, a perda funcional é bem maior do que os ganhos. Tudo bem? Gente, eu não quero causar depressão em ninguém também, tá? Eu vou tentar não ser trágica. E aí, voltando àquele slide anterior, é a questão de ser um processo heterogêneo, de indivíduo para indivíduo e, principalmente, entre as mulheres e os homens. Então, todo o processo de envelhecimento é muito diferente, e homens envelhecem de uma maneira e as mulheres envelhecem de outra maneira. Tudo bem. E aí, aquilo lá que eu falei, depende de como esse indivíduo vai organizar a vida dele. E aí existe um termo, então, muito falado, que é a questão do envelhecimento bem-sucedido. E aí, se eu perguntar para vocês, o que vocês consideram importante, fora o exercício, não vou jogar isso daqui em vocês, o que vocês consideram importante para um envelhecimento bem-sucedido? Que aspectos da vida? Fora fazer exercício. Alimentação, isso mesmo. O que mais? Manter o cérebro ativo, talvez não seja nessa ordem. Dormir, quem consegue que... Não, isso não é a ordem das coisas, tá? Mas o cérebro ativo está lá mais para frente. Dormir bem, quem considera isso, que isso vai interferir no envelhecimento bem-sucedido? Sim? Sim. O que mais? Manter o cérebro ativo. Seja jogando carta, seja lendo, assistindo programas de televisão, usando o cérebro. Isso garante um envelhecimento mais bem-sucedido. E a outra coisa é não ter estresse. Realmente,
Meus cabelos brancos aparecem muito rápido, porque eu sou uma pessoa estressada. E isso daqui, ó, o não ter estresse, é muito importante para o envelhecimento mais bem-sucedido. E junto aqui, além do cérebro ativo, essa figura ela representa convívio social. Muito da literatura está relacionado a isso. O idoso, ou a pessoa, não precisa nem ser idoso, a pessoa mais velha, depois dos 50 anos, se ela tem um grupo de amigos, se ela tem pessoas que ela se relaciona, ela vive melhor. Então, relacionamento interpessoal faz parte de envelhecer bem. Ótimo. E aqui está o exercício que, claro, eu não posso deixar de falar dele. Bom, e aí, o que é o processo de envelhecimento? O que faz o meu cabelo ir ficando branco, as minhas rugas irem aparecendo, a minha musculatura ficar flácida, os meus órgãos não funcionarem tão bem? Isso vem da nossa genética. Então, os nossos genes, nossos cromossomos, que é esse xizinho aqui que a gente está vendo, o finzinho dele, isso chamam-se telômeros. E quando nós envelhecemos, nós diminuímos o tamanho desses telômeros. E, por isso, as características principais do envelhecimento começam a aparecer. E aí, o que a gente vai falar hoje é exatamente isso. Como eu consigo diminuir a velocidade do encurtamento dos telômeros, que é toda a medicina hoje anti-envelhecimento é baseado na estrutura genética do indivíduo. Então, não adianta eu tratar a pele, eu preciso tratar o cromossomo do indivíduo para envelhecer mais lentamente. Então, os telômeros, com o exercício físico, tem que puxar a sardinha para o meu lado, o exercício físico diminui esse processo de diminuição do telômero. Tudo bem? E aí, o que acontece? Com essa diminuição desses cromossomos, que não vem ao caso a gente entrar nesse detalhe, vários dos nossos sistemas são alterados. E esse é um sistema que eu escolhi porque é o que principalmente interfere na nossa vida quando a gente passa dos 40 anos. Então, o que é isso? É o nosso sistema endócrino. Então, no nosso organismo, existem várias glândulas, que são chamadas glândulas endócrinas, que produzem essas substâncias que são os hormônios. Os hormônios, eles vão agir em todos os nossos órgãos e sistemas. E aí, o que acontece? O envelhecimento, ele age em todas essas glândulas, diminuindo a produção de alguns hormônios. E aí, perifericamente, o que é perifericamente? Lá no órgão, lá no pé do indivíduo, esse hormônio age menos. Então, eu tenho duas coisas simultâneas. Uma menor produção do hormônio e uma menor utilização desse hormônio nos órgãos que eu preciso. E aí, se a gente for pensar, existe uma rede aqui, que é o hipotálamo, que é uma glândula no nosso cérebro, e a hipófise, que é uma outra glândula, eles funcionam juntos. O hipotálamo manda uma informação para a hipófise, que, nesse caso, manda uma informação para outras glândulas, como, por exemplo, o ovário na mulher e o testículo nos homens. E essa diminuição nesse estímulo daqui para cá, causam as principais características do envelhecimento, principalmente o envelhecimento feminino. Pergunte a uma mulher que já passou pelo climatério se ela já pensou em matar alguém. Com certeza sim, pelas risadinhas, com certeza sim. Porque o que acontece? Ao diminuir esses hormônios, a mulher principal, isso acontece nas mulheres, vários outros órgãos e sistemas são influenciados. E aí tudo muda na vida da mulher. Como, por exemplo,
ela fica mais ansiosa, ela fica mais depressiva, ela se cansa mais facilmente, ela dorme mal, ela aumenta o risco de osteoporose, aumenta o peso, aumenta a irritabilidade, diminui o libido. Então, age em todos os órgãos e sistemas da mulher. Um único hormônio, que recebeu uma informação daqui para cá e daqui para o ovário. O ovário produz esse hormônio que causam todas essas alterações na vida da mulher. E aí, essas alterações vêm com algumas outras, que é risco cardiovascular, ela tem mais risco do infarto, ela tem mais risco de ter outros tipos de problema. E isso, normalmente, na mulher, acontece dos 45 aos 55 anos. E aí, a mulher que sente todas essas alterações, ela ainda é jovem. Tem 50, 50 e poucos anos. Então, a mulher, o envelhecimento vem vindo mais vagarosamente. A mulher ela vai se preparando, ela vai sentindo essas mudanças e aí ela vai se preparando a essas mudanças. E aí, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o exercício pode fazer por elas? Todos esses aspectos podem ser melhorados com a prática de exercício. Eu consigo aumentar essa produção do hormônio? Não. Eu não consigo mudar aquilo que é o envelhecimento natural. Mas eu consigo mudar todas essas consequências dessa diminuição do hormônio. Para os homens, isso não é tão nítido. E o homem, ele vai sentir as principais mudanças do envelhecimento perto dos 70. Enquanto a mulher está sofrendo lá desde os 50 e ainda tem que aturar o marido, né, gente? Os homens não, ele vai sentir tudo isso lá nos 70 anos. O que muitas vezes faz com que os homens fiquem mais baqueados aos 70 anos do que a mulher. Porque a mulher, lembra que eu falei da capacidade de reserva? Então, a mulher, aos 50 anos, 55, ela tem essa capacidade de reserva para brigar com todas essas mudanças que aconteceram. Mas o homem, aos 70, ele já é muito vulnerável. Então, quando chega nos 70 anos e ele sente, e vem osteoporose, e vem a fragilidade masculina, porque diminui principalmente a testosterona, que é o principal hormônio masculino, ele já tem menos capacidade de reserva. Então, se a gente comparar um homem de 70 com uma mulher de 70, se os dois forem sedentários, normalmente o homem é mais fragilizado, vamos dizer assim. Mas tudo bem. Alguém com depressão, por enquanto? Não? Por favor, calma, gente. Vai ter coisa boa, tá? Eu prometo que, em algum momento, isso tudo melhora. E aí, além disso, e o mais importante, talvez, de tudo isso, que é o que mais se relaciona com o exercício, é que esses dois órgãos, né, o hipotálamo, continua mandando essa informação para a hipófise e produz um hormônio que é chamado de hormônio do crescimento. Os adolescentes têm muito. As crianças produzem em grande quantidade, porque faz todas as nossas células crescerem e evoluírem. Só que, lá perto dos 70, 60 e a partir dos 30, a gente já tem essa diminuição desse hormônio e, consequentemente, essa diminuição da massa muscular. Alguém aqui se sente menos forte do que era aos 20 anos? Os de 20 anos, vocês fiquem quietos, tá? Finge que não é para vocês. Sim, a perda de massa muscular é muito nítida. Todo mundo sente. E é muito drástica, porque, junto com essa perda da massa muscular, vem inúmeras outras consequências que eu vou falar. Esse é um exemplo clássico. Quem já não viu esse fortão? Olha como ele está. Perdeu massa muscular. Independente disso, vocês acham que ele tem uma boa qualidade de vida hoje? Eu acho que ele tem quase 80 já, né? Sim.
Porque ele acumulou reserva ao longo da vida. Claro, não é para ninguém chegar que nem ele, mas essa perda acontece com todo mundo. E, além dessa questão hormonal, é muito importante a gente falar da questão alimentar. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisaria consumir mais proteínas, por exemplo. E a gente acaba consumindo menos proteína, até por questões culturais. E uma outra coisa, falando isso de idosos, bem idosos, é a questão da mastigação. Mastigar a proteína, principalmente proteína da carne, fica muito difícil. Então, o idoso acaba não mastigando tanto e aí ingere menos proteína. Então, além dos hormônios e da alimentação, esse termo que é o desuso. A diminuição do uso da musculatura causa essa atrofia. Claro, posso falar. E eu não falei sobre isso, mas, gente, por favor, façam perguntas no meio. É muito produtivo. Vão tirando as dúvidas aí. Vou responder essa, e aí, se alguém tiver alguma pergunta até agora, me fala. Na verdade, o que acontece? Os nossos músculos, todos os nossos tecidos do nosso organismo são constituídos de proteína. Tudo é proteína. O cabelo, a unha, a pele, os músculos, tudo é proteína, água ou gordura. Mas diria que 70%, uma pessoa magra, 70% do corpo é proteína pura. Essa proteína que a gente ingere, são vários tipos de proteína, mas elas são absorvidas e elas são direcionadas para a nossa musculatura, para o nosso cabelo, para a nossa unha e etc. Então, o que acontece é que, naturalmente, nós temos uma menor capacidade de absorção dessa proteína. Porque quem faz isso é esse hormônio, que é o hormônio do crescimento, também conhecido como GH. Então, o que acontece? Ao consumir menos proteína, eu já consigo captar menos essa proteína, eu não absorvo. E aí, aquela pouca proteína que eu consumo, muitas vezes é eliminada na minha própria urina. Por isso que faz aquele exame de proteinúria, mede a proteína da urina, para ver se você não está excretando mais proteína do que você deveria. Respondi? Mais alguma pergunta até agora, pessoal? Não? Podemos? Então, além disso, além dessa alimentação, o desuso, que é o que eu estava falando, a falta de atividade física. A prova disso, pessoal, vocês já devem ter vivenciado pessoas que quebram o braço. Quebra o braço, fica um mês engessado, o braço fica fininho. Atrofia. Por quê? É o gesso? É o quê? É o desuso. O fato de não usar a musculatura faz com que a gente perca mais proteína na nossa urina. Então, eu posso comer muita proteína, mas se eu não uso o meu músculo, eu acabo eliminando nas minhas fezes e principalmente na urina. Trágico, né, pessoal? O que mais? O músculo, ao diminuir, favorece a diminuição também da massa óssea. Então, essa diminuição nessa ingesta de proteínas, a diminuição do hormônio e, principalmente, o desuso do músculo interfere intimamente nos nossos ossos. Então, eu acho que é o próximo slide, isso aqui mesmo. Todos os nossos ossos, eles são conectados aos músculos. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ao contrair a minha musculatura, eu diminuo o tamanho do meu músculo, concordam? Aqui ele está estendido, aqui ele está flexionado. Quando eu flexiono o meu músculo, eu traciono as pontas dos meus ossos. Então, ao contrair a musculatura, eu gero um estímulo de tração no osso, que faz com que mais cálcio seja depositado no meu osso. Então, a perda de massa magra, de massa muscular, ela é intimamente relacionada à perda de massa óssea. Que, diga-se de passagem, as mulheres no climatério perdem muita.
em função da perda do estrógeno. E o homem não. O homem vai começar a perder massa óssea mais próximo dos 70 anos. Mas, então, para vocês terem uma ideia, isso aqui ó, é uma imagem de um músculo saudável. É como se eu tivesse cortado assim, a minha perna e olhado o meio dela. Isso é uma imagem de um músculo saudável, né, de um jovem, não saudável, de um jovem. E isso aqui ó, é a imagem de um músculo de um idoso. Então, vejam que toda essa massa preta aqui, que é o músculo, olha como ela é reduzida com o envelhecimento. E o osso, a mesma coisa. Se eu pensar num osso normal e um osso com osteoporose, eu perco essa massa que tem dentro do osso. E aí, nesse caso, não só a proteína da alimentação, na verdade, vai interferir, mas principalmente a quantidade de cálcio que eu consigo colocar dentro desse osso. E principal causa, o desuso. Astronautas, quando eles vão para fora em expedição e não têm a força da gravidade, eles perdem massa óssea. Tem vários vídeos na internet dos astronautas fazendo musculação dentro lá das satélites, nem sei onde que eles ficam, e eles fazem musculação para não perder o uso da musculatura e não reduzir ainda mais a massa óssea. No Brasil, são 10 milhões de pessoas com a tal da osteoporose, 80% são mulheres, e principalmente após a menopausa. E por que a gente fala disso? Porque o fato de ter um osso frágil, ele não é tão problemático. O problema é que um osso frágil facilmente quebra se eu cair. Então, um osso frágil, muitas vezes, não tolera um saltinho assim. E por isso que o exercício físico ele é importante, porque, além de garantir essa estrutura do osso, ele deixa o indivíduo mais ágil. Então, no movimento de estresse, por exemplo, se eu tropeçasse aqui, eu consigo me reorganizar para não cair. Então, trabalha-se também com o exercício a questão do equilíbrio para evitar que a pessoa caia e evitar que ela frature algum dos ossos. Alguns outros fatores de risco estão relacionados à osteoporose, como a pouca ingestão de vitamina, o cálcio, a idade avançada, o tabagismo, o excesso de álcool, a cafeína e etc. Mas, independente desses fatores de risco, o indivíduo que faz exercício, a vida inteira ele tem mais massa óssea do que o indivíduo que não fez nenhum tipo de exercício físico. Tudo bem? E aí, o que fazer, então? O exercício fortalece a musculatura, garante a integridade do osso e previne as quedas. Por isso que o exercício é tão importante nesse quesito. E uma coisa importante que eu não falei aqui é, lá no começo, quando eu mostrei aquelas glândulas, eu falei da mulher, quando a mulher entra no climatério, que o exercício não aumenta a produção do estrógeno, mas o exercício aumenta a produção do GH, que é esse hormônio do crescimento. E uma outra coisa que aumenta a produção do GH, pessoal, é o sono profundo. Então, não sei se acontece com vocês, mas a dificuldade de dormir ou a dificuldade de entrar no sono profundo faz com que haja uma menor produção desse hormônio. E aí contribui para essa não produção, para que os benefícios não aconteçam com aquela produção daquele hormônio. Boa desculpa para dormir, né, pessoal? Né? Então, só que precisa ser o sono profundo, tem que dormir de verdade. E aí, que susto! Não podia deixar de falar disso aqui. A questão do metabolismo. Quem aqui, depois dos 30, ficou com mais dificuldade de emagrecer? Você quer se manifestar? Quem aqui, depois dos 30, engorda com mais facilidade? O que acontece, pessoal? Se eu perguntar aqui, tenho certeza que muita gente vai levantar a mão. Quem daqui acha
que o próprio metabolismo é lento? Todo mundo acha, o meu metabolismo é lento, isso é genética, é culpa da minha mãe, viu, mãe? Você é culpada da minha banha lateral aqui. Por que o meu metabolismo é lento? O que é esse metabolismo, pessoal, que vai mudando ao longo da vida? É o seguinte, tudo é o gasto calórico. Então, para eu me movimentar aqui, eu estou gastando calorias. Vocês aí sentados me assistindo estão também gastando calorias. E é tudo um equilíbrio. Então, eu vou manter o meu peso se eu consumir e gastar exatamente a mesma coisa. Isso daí vocês já sabem. O que acontece é que, com o envelhecimento, parece que a gente tem que comer menos e menos e menos, e a barriga aumenta mais, mais e mais, né? Então, aí, o que acontece, pessoal, o que é esse tal desse metabolismo? Existem vários fatores que interferem no metabolismo. A base, nós chamamos de taxa metabólica basal, que é o quanto de calorias vocês gastam para se manterem vivos. Vocês acham que estão gastando calorias aí? Sim. Por quê? O coração está batendo, vocês estão respirando, vocês podem estar falando, nossa, essa menina está falando mais bobeira, não aguento mais. O estresse psicológico também gera gasto calórico. Ele ali está mexendo na camiseta dele, ele já gastou um pouco mais de calorias. A Vevete mexendo no cabelo gasta muito mais calorias. Então, assim, tudo que eu faço, eu gasto calorias. E isso aqui, ó, é o que mais gasta caloria no meu dia a dia. Só que por que isso diminui ao envelhecer? Porque isso é intimamente relacionado à quantidade de massa magra que eu tenho. Então, se eu tenho muito músculo, se eu tenho muito osso, meu metabolismo é mais acelerado. Então, se vocês sentem que o metabolismo é mais lento, é porque, proporcional a isso, foi a perda de massa muscular que vocês tiveram. Isso é a base. Eu também gasto calorias com atividade física, eu também gasto caloria ao ingerir alimentos. Então, a base aqui, ó, o topo, desculpa, efeito térmico dos alimentos. É quanto de caloria eu gasto para digerir e absorver o que eu como. Normalmente é bem menor esse gasto comparado ao que eu como. Eu não, né, gente? Comparado ao que a gente come. Normalmente é bem menor. A atividade física, o quanto eu gasto após a atividade física e a taxa de metabolismo basal. E aí é mais ou menos assim. Se eu comer muito, fizer pouco exercício, a balança pesa para um lado, quebra a outra balança. E o que é o pior ao envelhecer? Ninguém ganha gordura no punho, né? Meu dedo não está mais gordinho. Aonde vai essa gordura? Alguns chamam de pânceps. Vai para a barriga, é o músculo, o pânceps. Aonde é isso? Lá embaixo do meu músculo abdominal. Então, em geral, quando a gente envelhece, essa gordura vem para dentro da minha barriga, que é o quê? Entre os meus órgãos. É a gordura visceral. Além disso, eu também ganho uma capinha de gordura aqui, que é a gordura periférica. Mas, em geral, essa gordura visceral é a pior de todas. Ela aparece, ela não some nunca. Ela está ali, o cinto começa... a gente precisa ir afrouxando o cinto, porque vai aumentando a gordura na barriga. Isso é típico do envelhecimento. Às vezes, tem uns senhorzinhos magrinhos, ó. Olha o barrigão dele. Não tem muito como fugir disso. E qual que é o problema disso? Que essa gordura visceral, ela é a mais perigosa. A gordura periférica, que a gente chama subcutânea, que eu consigo pegar com o dedo, essa gordura ela não interfere o funcionamento dos meus órgãos. Mas essa gordura visceral, ela aumenta o risco de todas essas outras doenças.
a hipertensão, doença do coração, as dislipidemias, que é o colesterol, triglicérides alto, diabetes tipo 2, inclusive as artroses. O que a gordura da minha barriga, mardita, tem a ver com a dor do meu joelho? Vocês acham que eu estou inventando, né? Fala sério. Vocês acham que tem a ver? A gordura visceral, o que pode ter a ver com uma dor lá no joelho, no ombro? Tem uma dor no ombro que não cura, mas minha barriga não cura também. O que acontece, gente, é que essa gordura visceral, bonitinha, né? Dá para apoiar o braço. Tipo grávida que apoia o braço. Oi? Apoio do prato também. Essa gordura, pessoal, ela aumenta a inflamação no nosso corpo. Então, o processo inflamatório é em todos os outros órgãos. Então, se eu tenho uma artrose no joelho, ela piora com a gordura visceral, não porque a pessoa é mais pesada, aliás, também porque a pessoa é mais pesada, mas principalmente porque isso aqui aumenta processo inflamatório em todo o meu organismo. E aí, como que eu faço para melhorar tudo isso? Eu preciso reduzir a gordura visceral. Ao diminuir a gordura visceral, eu consigo diminuir esses processos inflamatórios. Talvez vocês não lidem com isso, mas criança obesa falta muito mais em aula de natação do que as crianças magrinhas. Primeiro, que elas dão a desculpa de não ir, né? Desde criança. Mas, segundo, porque elas têm muito mais otite do que as crianças que são magras. E aí você fala, mas o que a dor no ouvido vai ter a ver? Porque essa gordura aumenta a inflamação no meu organismo. E é por isso que se preocupa tanto com essa quantidade de gordura visceral hoje, porque ela leva a essas outras doenças. Então, muitas vezes eu trato outras doenças, diminuindo a gordura visceral. Eu preciso falar para alguém aqui que o exercício ajuda a diminuir a gordura visceral? Não. A gente sabe que sim. Isso já está na nossa cabeça. Só que a grande dificuldade é, de fato, praticar e ingerir menos calorias para que, de fato, essa gordura vá embora. Então, voltando lá a essas doenças, eu queria falar de uma específica, que é o diabetes tipo 2, ou a resistência à insulina, que hoje também é chamado do pré-diabetes. Então, eu faço exame de sangue, minha glicemia é sempre boa. Mas aí, depois de uma certa idade, a minha glicemia começou a ficar aumentada. Qualquer coincidência aqui, né? Começou a aumentar a minha glicemia. Mas o que aconteceu? Eu não mudei nada na minha alimentação. Média cinturinha. Aumentou? Aumentou. E o que acontece? Isso aqui, é um processo que acontece em todas as nossas células. O combustível da nossa célula é o açúcar, a glicose. Então, eu preciso desse hormônio, que é produzido lá no pâncreas, eu preciso desse hormônio, que ele se junte ao açúcar e entre para dentro das minhas células. Todas as células precisam da glicose. Nem todas as células precisam da insulina, mas quase todas precisam da glicose. E, principalmente, a célula muscular. Então, o meu músculo, o combustível do meu músculo é glicose, principalmente. O que aconteceu com o meu músculo depois dos 30 anos? Diminui. Então, eu tenho menos células para a glicose entrar. E aí, além disso, eu tenho células preguiçosas e células com fatores que impedem a entrada desse açúcar com essa insulina para dentro da célula. A gordura visceral é um desses fatores. Ao ter muita gordura visceral, eu impeço que a minha célula receba o principal combustível, que é
a glicose. Por que o exercício é tão importante nesse processo, pessoal? E mais de 70 milhões de pessoas no Brasil sofrem de diabetes ou resistência à insulina. Por que o exercício é importante? Porque, além de melhorar a entrada da glicose para dentro da célula, aumenta a massa muscular. Então, eu tenho mais locais de utilização dessa glicose e dessa insulina. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo? Vocês querem que eu mude de assunto? Fale de um filme, alguma coisa assim? Tá trágico. É meio trágico. Mas nada como conhecimento para a gente mudar, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu não falei também sobre isso no começo, mas se alguém precisar ir ao toalete, é ali na lanchonete, tá? Mas eu prometo não falar mais do que 2 horinhas. Vocês aguentam? Não, eu nem sei que horas são, deixa eu ver. 8h30, tá. Vocês aguentam mais um pouquinho? Pode perguntar. Então, o açúcar é a nossa principal fonte de energia. E aí a grande dificuldade, realmente, é retirar esse açúcar da alimentação. Então, nem é recomendado tirar todo o açúcar da alimentação, porque a gente precisa dele. Então, a estratégia que se faz é usar os carboidratos, né, com menor índice glicêmico. Então, o que é isso? São açúcares que vão ser melhor absorvidos no seu organismo. Então, ao invés do açúcar branco, por exemplo, por que a gente recomenda outros açúcares? Porque aí não dispara tanto a insulina. Então, a sugestão hoje é adicionar esse açúcar a uma fibra. Por isso que o arroz integral hoje é mais falado, porque ao consumir a fibra junto, a gente consegue que essa absorção seja mais lenta. Agora, tirar 100% o açúcar, o que acontece é exatamente isso. A pessoa ela fica muito cansada, ela muitas vezes interfere no sono, interfere nas atividades do dia a dia. Aí, tudo bem, eu não como açúcar, mas eu preciso ficar deitado o dia inteiro, né? Deu para entender? Dá um doce para uma criança. O que acontece? Na hora ela desperta. Porque o açúcar, de fato, é o nosso combustível. Só que, assim como os carros, nós somos né? A gente pode usar o álcool, a gasolina, e a gente também pode usar outras fontes de energia. Então, hoje, existem estratégias nutricionais para não precisar consumir tanto o açúcar e tentar consumir outros alimentos que te façam sentir tão bem. E diminuir gradativamente. Então, tirar isso eu não consigo retirar. O arroz integral eu odeio, eu não vou comer arroz integral nunca. Tudo bem. Que outras substituições eu posso fazer? Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso principal combustível é a glicose. Então, tentar algumas substituições mais saudáveis. Tudo bem? E aí, então, como eu falei, isso atua na massa muscular, em alguns fatores hormonais e no sedentarismo. Tudo isso interfere nesse processo. E aí, só para vocês entenderem, vamos parar de falar de coisa trágica, vamos entender alguns conceitos, então, do exercício. A gente tem 2 conceitos. Um primeiro é atividade física, que é qualquer movimento que você utiliza o corpo. Ao me mexer, eu aqui falando, lavar louça, subir escada, caminhar, balançar o pé, isso é atividade física. Esses 2 aqui da frente estão gastando maior caloria, ó, só no pezinho, né? Estou vendo? Isso é atividade física, pessoal. E a outra coisa é o exercício físico, que é exatamente uma sequência sistematizada com um objetivo final. Então, se eu vou ao supermercado a pé, isso é uma atividade física.
Agora, se eu vou e volto do supermercado 5 vezes porque eu quero me exercitar, isso é exercício físico. E por que a gente fala isso? Porque muitas vezes as pessoas são desencorajadas de fazer exercício porque acham que precisa fazer muito tempo, ou que precisa fazer num determinado lugar. Não, qualquer atividade física já proporciona um envelhecimento mais saudável. Então, aquela história antiga de que se eu não fizer meia hora de esteira, eu não emagreço. Não necessariamente, você pode fazer 10 minutos de esteira, que isso já está te trazendo benefícios. Eu posso não fazer exercício físico, mas eu posso caminhar 3 vezes no dia com o meu cachorro. Isso é uma atividade física. Me ajuda em algo? Sem dúvida, vou falar. E ainda faz os cachorros mais felizes, né, pessoal? Porque cachorro que sai para passear é mais feliz. Eles também gostam do exercício. Fala para o cachorro que você vai levar ele passear. Vamos passear? Fica feliz na hora. Por que será? Está se movimentando. Eles gostam de fazer. Faz bem para todo mundo, pessoal. E aí, então, não sei se isso acontece com vocês, assim, ó, eu tenho uma vontade de fazer caminhada, mas aí, quando eu lembro que tem que ser a pé, eu desisto. Sim? Às vezes acontece, pessoal, fiquem tranquilos. Então, se até agora vocês estavam se achando excluídos, o que acontece é isso aqui, ó. Esse gráfico eu trouxe de uma última viagem que eu fiz, todas as populações, homens e mulheres, ao envelhecer, diminuem o nível de atividade física. Então, olha isso daqui, ó. Isso é com 30 anos, homem, de 30 a 39 anos, os homens e as mulheres. Essa é a quantidade de atividade física que eles fazem. Isso aqui, gente, é perto dos 70 anos. Então, tanto homens como mulheres reduzem, ao longo da vida, o nível de atividade física. Alguém aqui se acha menos ativo do que aos 30, 20 anos? É normal, né, gente? Afinal, a gente tem que trabalhar, né? Não é isso? Afinal, meu joelho dói. Qual é a desculpa que a gente faz menos exercício, né, ao longo da vida? Isso é mundialmente. Todo mundo diminui o nível de atividade física. Então, se vocês estavam assustados agora, por favor, ninguém se mate, tá? Porque a gente vai tentar entender, então, como mudar esse hábito, ou, se vocês já fazem exercício, como que eu vou otimizar, então, o exercício que eu estou fazendo? Já que eu tenho que fazer essa jossa, como que eu vou aproveitar o máximo disso para envelhecer melhor? Fale, Ângela. Corredores. Uhum. Então, na verdade, não é a corrida que supera. Na verdade, calma aí, eu quero explicar isso. Assim, em todas as populações, você tem, em geral, 70% de sedentarismo. Então, o adulto, ele é 70% sedentário. Agora, o fato deles iniciarem especificamente a corrida, eu não tenho conhecimento do porquê. Só que, em todas as idades, a grande maioria não faz. E aí, quando ele chega numa determinada idade e ele decide fazer o exercício, muitas vezes as pessoas elas optam por atividades reais, que, de fato, ela vai conseguir seguir. E a corrida, teoricamente, você não precisa de grandes locais, grandes estruturas e etc. Então, assim, existe uma grande porcentagem de pessoas de 50 anos que vão praticar a corrida. Mas existe uma grande outra porcentagem que está lá no sofá. Entendeu? Então, talvez a corrida, por culturalmente, hoje está em evidência na mídia e etc., seja uma das atividades procuradas.
mas que, mesmo assim, ainda tem um número enorme de pessoas que não estão procurando, sim. E, na década de 70, era o Cooper. Era a corridinha mais lenta. Na década de 80, a corrida foi meio que taxada como perigosa e etc. E aí veio, então, na moda, a tal da caminhada. Então, desde os anos 80 até o começo dos anos 2000, a caminhada ela era muito mais popular, vamos dizer assim. E hoje a gente tem um enorme número de corredores. Mas, se for comparar o número de corredores com o número de pessoas que caminham, ainda a caminhada ganha. Entendeu? Então, agora, esse amor pela corrida, realmente eu não consigo explicar, porque eu não sinto. Eu não sinto esse amor pela corrida, então eu não sei responder. Mais alguma dúvida, pessoal? Você tentou também, né? Beleza. E aí, com relação aos exercícios, então, o que fazer, pessoal? Como resolver esses problemas todos aí? Então, a gente tem os exercícios aeróbios, que, na verdade, que a gente gostaria isso, talvez vocês não estejam enxergando muito bem, mas é um tiozinho com patins na esteira. Aí ele não precisa se mexer, né? Ele fica lá paradão, a esteira vai, beleza. Isso é exercício aeróbio. É o que eu faço de maneira cíclica. Então, eu repito a corrida, eu repito a caminhada, andar de bicicleta, natação. São exercícios que usam o nosso metabolismo, que é aeróbio. Eu tenho também os conhecidos exercícios resistidos, que é a musculação, é tudo que eu faço com pesos. E, finalmente, os alongamentos, exercício respiratório, que são exercícios que melhoram aí a nossa mobilidade, a amplitude e etc. Qual é o melhor? Não tem. Hoje se fala muito dessa combinação do aeróbio com o resistido. Então, é importante fazer o aeróbio e é importante fazer o resistido. Se der tempo, faça um alongamento. Tá? Então, os exercícios aeróbios, a gente recomenda de 20 a 60 minutos. Então, se eu fizer 20 minutos, eu já tenho benefício com uma caminhada? Sim. Se eu fizer 60 minutos, é melhor? O que vocês acham? Quem acha que é melhor? Levanta a mão. Não estou perguntando se é mais legal, estou perguntando se é melhor, pessoal. Se isso não te der nenhuma dor, por exemplo, é melhor. O maior volume, hoje, ele é mais recomendado do que um baixo volume. Então, se eu conseguir fazer 1 hora, está ótimo. 3 a 5 vezes na semana. E, antigamente, pessoal, a recomendação era, faz 3 vezes na semana, 30 minutinhos. Hoje, já se falam em 5 vezes na semana. Por quê? Para compensar esse nosso estilo de vida sedentário. Para compensar tudo que a gente come de errado. Olha o que eu ganhei hoje. Eu vou ter que fazer muito exercício aeróbio, pessoal. Tem jeito. Fala, Kaique. Não, foi só uma espreguiçada? Ai, que bom. Então, você gastou mais caloria do que os não espreguiçaram. Não vou te dar o chocolate, não. Ganhei, você é louco? Não, você... Então, 3 a 5 vezes na semana. E a intensidade? Eu resolvi fazer caminhada. Vou caminhar com as minhas amigas. Como que é a intensidade? Se você consegue conversar enquanto caminha. Essa é uma boa intensidade. Se eu estiver tão ofegante que eu não consigo nem xingar minha amiga que está indo muito rápido, está demais para mim. Então, eu preciso conseguir conversar. Isso é uma intensidade boa. Do exercício aeróbico. Oi? Não, caminhar e conversar. Então, por isso que não adianta andar no shopping. Andar no shopping é atividade física. Caminhar, no intuito do exercício, é exercício aeróbio. Fale. As pessoas que têm bom condicionamento, sim. Até conseguem correr e conversar. Mas aí já são pessoas que já têm um condicionamento melhor. Aqui eu estou pensando no iniciante. O que ele faz? Se ele vai correr, não necessariamente ele precisa conversar.
Então, e aí hoje está na moda um exercício que chama HIIT, que é High Intensity Interval Training, que é exercício de alta intensidade, curta duração. Então, tem aplicativos que te dão um treino de 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Para quem é recomendado? Pessoas bem condicionadas. Eu tenho uma aluna que faz. Ela está aqui na primeira fileira. Ela faz. E ela é bem condicionada. Ela já correu meia maratona. Ela perguntou para mim, Bruna, o que você acha do HIIT? Para você, tranquilo, saudável, 25 anos, né, Maurinha? Saudável, jovem, pode fazer exercício de curta duração. Para quem está começando, se tem idade mais avançada, de 20 minutinhos, e ainda a ideia do contínuo. Sim, sim. Porque a gente tem que pensar que a pessoa vai começar. Então, isso é o começo, né, gente? Para a pessoa mais avançada, sempre tem outras estratégias. Então, o HIIT é uma ótima estratégia para os já condicionados. Mesmo idoso, para os bem condicionados. Aí pode. Alguém levantou a mão? Você levantou? Não? Você quer meu chocolate também? Não, né? Exercícios resistidos. Então, os exercícios com peso, de 20 a 60 minutos. E aqui eu preciso da orientação de um profissional. Então, a gente tem as academias ao ar livre nas praças, que eu faço um ou outro movimento, mas para fazer exercício resistido com peso, você precisa que alguém te oriente. Mas hoje existem inúmeras pessoas que podem te passar o treino, não necessariamente te acompanhar todas as aulas, e hoje as facilidades para se realizar exercício resistido são muitas, mas é bem importante que se faça 20 a 60 minutos, 2 a 3 vezes na semana, intensidade moderada. O que é isso? Uma intensidade que você não fique muito dolorido no dia seguinte. De preferência, nada dolorido no dia seguinte. Então, você trabalha a musculatura sem fazer com que haja um desgaste muscular muito grande. Mas, principalmente para melhora de massa muscular, melhora de massa óssea, esse é o principal exercício. E aí, os exercícios de alongamento. Exercício de alongamento melhora a amplitude do movimento. Quem aqui acha que as coisas na casa, na cozinha, por exemplo, estão mais altas? Porque a gente perde essa mobilidade de chegar até lá. O que o exercício de alongamento faz? Melhora mobilidade. Favorece eu ter mais mobilidade num momento de estresse, por exemplo, se eu desabar daqui de cima. Então, a mobilidade, ela é fundamental e, para isso, a gente precisa fazer os exercícios de alongamento. A ideia, pessoal, chegar assim, ano que vem. Que tal? Vamos treinar? Agora, a pergunta que não quer calar. Essa senhorinha, vocês acham que ela fez exercício a vida inteira? Provavelmente. Ela pode ter começado a treinar aos 60? Pode. Mas, provavelmente, se ela tem essa amplitude, é porque ela cuidou, ela organizou bem o corpo dela durante a vida. Mas não, pessoal, ninguém vai precisar fazer isso o ano que vem. Na verdade, vocês estão preparados para a gente começar agora? Ninguém falou para vocês que ia ter uma parte prática? Não? Ah, então tudo bem. Hoje eu vou deixar vocês irem embora sem parte prática. Mas o exercício de alongamento, eles são importantes. E as atividades físicas? Então, por exemplo, ao assistir televisão, só assistir, não vale comer tudo isso daqui. O indivíduo de 70 quilos gasta 66 calorias em meia hora. Nessa mesma meia hora, se ele levar o cachorro para passear, eu falei que o cachorro fica feliz, não falei? E, 150 calorias. Adianta, é melhor do que nada. Precisa mexer, o que não pode é ficar parado. Dirigir gasta 80 calorias em meia hora. Eu preciso usar meu corpo. Só que andar acelerado não é dirigir acelerado, tá, gente?
Andar acelerado, 276 calorias em meia hora. Então, se eu tenho uma opção de ir a pé em algum lugar, se eu tenho uma opção de... Hoje mesmo, eu estava no salão de cabeleireiro, a menina estava sofrendo, que ela não consegue fazer caminhada. Eu não consigo. Falei, então, desce um ponto antes do ônibus que você desce. Aí ela, mas é tão perto da minha casa, assim também não quero. Eu falei, começa um ponto antes. Para o sedentário, pessoal, já faz uma grande diferença. Além disso, também queima caloria. Passar aspirador, tá? Isso é para os homens presentes, tá? Para eles entenderem que também gasta caloria. Tchau, obrigada. Lavar o carro, tchau, obrigada pela presença. Lavar o carro, lavar a louça, tudo isso queima calorias. Eu gosto de colocar isso daqui porque são homens trabalhando, viu? Homens, gasta-se caloria fazendo essas tarefas da vida diária também. E andar no shopping, caminhar, andar de bicicleta, qualquer movimento é importante. Não só nesse sentido do gasto calórico. Porque, gente, eu vou falar bem a verdade para vocês, que se eu andar meia hora de bike e queimar 250 calorias, eu vou só dar uma olhadinha nisso aqui, ó, que eu ganhei hoje. Um pedaço desse, só para a gente ter uma ideia... Normal, depois eu pego. Ter uma ideia de gasto calórico, 135 calorias, uma barrinha, obrigada. Um desse daqui, ó. 135 calorias. Eu preciso, obrigada, dançar meia hora. Se eu dançar, que nem essa louquinha aqui, meia hora, eu gasto 150. Só que aí, se eu comer uma barrinha daquela, já eras. Só que, ao dançar, alguém vai ter que me ajudar. Ao dançar, meia horinha, eu estou exercitando meus músculos. Peraí, não vai sair. Obrigada. Ao dançar, eu estou exercitando meu músculo, exercitando meu osso, eu estou usando a minha cabeça, raciocinando, coordenação motora e etc. Então, é válido, tá? Isso já foi, não sei porque está aqui de novo. E alguns outros aspectos que eu gostaria de falar para vocês. Só para a gente finalizar, uma outra parte que se fala pouco quando a gente pensa em exercício. Quando a gente pensa em exercício, a gente pensa muito do músculo, do osso, da barriga, do engordar, do não engordar. Mas faz parte do processo de envelhecimento, pessoal, a questão do envelhecimento dos nossos neurônios, nosso sistema nervoso. E aí, ao envelhecer os meus neurônios, eu diminuo olfato, audição, eu diminuo a minha memória e eu diminuo a minha visão. E aí eu pergunto para vocês, o exercício pode atuar aqui? Sim, porque da mesma forma que as outras células do nosso organismo, os neurônios, eles são beneficiados com a prática do exercício físico. Então, ao me exercitar, e nesse caso, principalmente o exercício aeróbio, eu consigo melhoras no meu sistema nervoso, que não vão deixar de tirar um pouco da minha visão, do meu olfato, do meu paladar e etc. Mas podem retardar esse processo. Porque, além de agir nos neurônios, eu melhoro a circulação para todos esses órgãos. Então, eu melhoro a circulação do meu olho, do meu ouvido, da minha boca, e isso faz com que a minha degradação desses órgãos e sistemas seja menor. No meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhava lá na Universidade de São Paulo, e as moças todas voluntárias, elas iam de ônibus. E a menina lá, Bruno, não estou entendendo, eu não enxergava o ônibus, o nome do ônibus. E eu passei a enxergar. É milagre. Eu falei, não é possível, não tem nada a ver, né? A mulher está amando a gente demais. E fui na literatura. E, realmente, você consegue melhorar a vascularização, inclusive
para os olhos. Claro, se a pessoa já é míope, se a pessoa já tem problemas estabelecidos, você não tem como reverter aquilo. Mas você melhora todo um sistema de irrigação sanguínea que melhora o funcionamento desses órgãos. E só uma questão. Vocês estão enxergando o que está escrito aqui? Quem não enxergou, fica a dica, tá? Foi só uma piada. E, ó, com relação a isso, a questão neuronal, fala-se muito hoje do mal de Alzheimer, dos déficits de memória e etc. Para vocês terem uma ideia, pessoal, isso aqui é um cérebro normal. Isso aqui é um cérebro de uma pessoa que tem o tal do mal do Alzheimer. Talvez não esteja tão nítido, mas isso aqui, ó, é vazio, isso aqui é vazio, isso aqui é vazio. De fato, diminui a massa encefálica. Os neurônios que estavam aqui, eles deixam de existir. Muito se fala sobre isso hoje em dia, porque é muito triste, é difícil acompanhar pacientes com esses déficits que a gente chama de demências, mas existem inúmeros estudos que mostram a contribuição do exercício aeróbio para essas pessoas. Então, o indivíduo ele tem o mal de Alzheimer, está diagnosticado, trata, só que se ele faz exercício físico, e principalmente o aeróbio, a gente consegue retardar a progressão dessa doença. Então, às vezes a gente pensa que o que tem a ver o exercício com vários outros aspectos. Então, eu coloquei um cérebro aqui levantando peso, mas, na verdade, o ideal mesmo é que faça-se o exercício aeróbio. Então, de fato, o exercício aeróbio ele deve estar presente na nossa rotina, no nosso cotidiano, se possível, o exercício resistido junto para manter a qualidade dos nossos músculos e dos nossos ossos. Eu convenci alguém? Alguém que vai começar a segunda? Você trouxe seus pais para eu tentar convencer? E aí? Olha a minha responsabilidade. Pessoal, é isso. Assim, pensem nisso, pelo menos. Se eu não convenci ainda, vou tentar mais um pouquinho. Melhora a qualidade do sono. E o sono, não só porque você acorda cansado, você acorda mal-humorado, o sono é necessário por conta dos hormônios. Eu preciso dormir bem à noite, tá, galera? Não é aquela cochilada depois do almoço, não. Eu preciso dormir bem à noite para garantir. Além disso, melhora autoconceito, autoestima e problemas como depressão. A gente sabe, a gente vê uma pessoa com depressão ou com algum problema, a gente tenta ajudá-la. Mas, nesse momento, pessoal, o que a gente tem que pensar é na nossa vida, na nossa rotina. O que eu vou fazer por mim? Como que eu quero envelhecer? O que eu vou plantar agora para colher daqui a 20 anos? Porque é o que eu falei, o processo já começou. Vocês estão me achando jovem? Já faz 10 anos que eu entrei no processo do envelhecimento. Então, assim, como eu vou administrar isso? As escolhas que eu fizer diariamente. E eu vou perguntar isso. Alguém aqui tem dor nas costas? Levantem a mão, por favor, alto, vai, faz um alongamento. Vocês têm dor nas costas? Juntem-se aos outros 70% da população. Gente, como melhorar a dor nas costas? Não vou ficar falando para vocês, já tem gente que já se arrumou. Além disso, o hábito diário é o exercício. Quem dá sustentação para a sua coluna é seu músculo. Você precisa de musculatura forte para aguentar essa estrutura. E também, nesse caso, os exercícios de alongamento. A postura diária, então, a maneira que vocês estão sentados aí, como eu trabalho, como eu dirijo, muitas vezes prejudica. A atividade que eu tenho no meu dia a dia, às vezes, mulher que fica cozinhando, a pia muito baixa, tudo isso interfere. Mas eu consigo minimizar os traumas, as dores, com a prática
dos exercícios diários. Então, algumas pequenas dicas. Encontre um exercício que você goste de fazer. Tem vários. Tem gente que não suporta um ou outro. Escolha e faça uma atividade que, de fato, te dê prazer. Use roupas adequadas, alimente-se bem, não se exercite em jejum, isso não é recomendado em nenhuma idade. E sempre consulte o médico com relação ao horário do uso do medicamento e o horário do exercício. Então, em geral, a gente mantém os medicamentos, só que tem medicamento, por exemplo, quem usa insulina, o horário é importante se atentar ao horário que vai fazer uma coisa e a outra. E usar corretamente os medicamentos. Não adianta, a gente, junto com a idade, a gente vai acumulando o número de remédios que a gente vai tomando. Tem que continuar. O exercício ele não faz milagre, mas ele ajuda muito, principalmente coadjuvante com as outras formas do tratamento. Tudo bem? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: como vocês querem envelhecer? Façam suas escolhas, existem inúmeras formas e maneiras, são vocês que escolhem. E eu queria agradecer demais a escolha de vocês de hoje, de terem vindo aqui e ouvir. Queria saber se vocês têm alguma outra pergunta. A não ser que horas vai acabar. Não? Ninguém quer saber isso? Alguém tem alguma outra pergunta, pessoal? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês dos meus agradecimentos específicos à Sônia, minha cliente que não pôde vir hoje, que foi a capa do cartaz da palestra. E ela é a minha cliente mais antiga. Faz mais ou menos 15 anos que eu dou aula para ela e está comigo até hoje, e uma cliente muito fiel. Ao Sérgio Lopes, que está aí, fazendo meu vídeo, fazendo me sentir assim, tipo popstar. O Sérgio, ele me ajudou num projeto ano passado, que foi fazer as fotos dos meus clientes. Disso surgiu um vídeo muito bacana. E hoje a gente está trabalhando em alguns projetos de mídia social e etc. Então, o Sérgio está chegando em São José novamente, trabalha com isso, então tem me ajudado muito. Se alguém tiver algum interesse nesse sentido, o Sérgio, eu tenho que agradecer muito o profissionalismo dele. A minha mãe, que estava aqui de hostess hoje, e por tudo que ela fez e me ajudou hoje, queria agradecer muito. Fora a carga genética, que aí a gente acerta outra hora, né, mãe? Mas eu divido meu chocolatinho com você, tá? A Fátima, que está aqui também, e que foi a que pediu essa palestra, valeu a pena? Que bom, obrigada a você por ter dado a ideia. E a Maura, que fez o link com o projeto, que é minha coach, ela me ajuda mais do que eu ajudo ela, tem muito disso, gente. A gente dá aula para umas pessoas que, na verdade, elas fazem mais por você. Então, é muito legal o nosso convívio e essa ideia foi muito bacana. Queria agradecer muito, mostrar um pouquinho para vocês do meu trabalho lá em cima. Então, eu atendo bastante idosos lá no estúdio, isso lá em cima no meu estúdio, as fotos do Sérgio. Meus alunos, isso aqui são palestras e cursos para profissionais que eu ministro lá em cima também, um pouco mais mão na massa. Isso aqui foi um curso, e esse aqui são meus clientes fazendo lá atividades físicas no meu estúdio, que é aqui em cima, que se alguém quiser conhecer, são muito bem-vindos para irem lá. Se quiser fazer uma esteirinha ainda, acho que dá tempo. Então, vocês são muito bem-vindos. Eu fico descalça, a gente faz alguma coisa. Certo, pessoal? Qualquer outra dúvida, sugestões, críticas, esse é meu site. Mais uma vez, muito obrigada por vocês terem vindo. Teve gente que se deslocou de Jacareí, pessoas que, eu nem vou falar, senão eu choro, me acolheram muito já nessa vida. Então, estou muito feliz que vocês vieram. E todos vocês. Obrigada. Eu acho que não adianta a gente achar que tem, né? Porque, no fundo, a gente não sabe nada, né, gente? Mas a gente achar que tem o conhecimento e não conseguir passar. Então, sou muito feliz de poder
ter a oportunidade, ter pessoas que me ouvem e acreditam que o que eu estou falando é verdade, né, gente? Então, muito obrigada mais uma vez por vocês terem vindo. E, sem dúvida nenhuma, o ano que vem teremos outras, ajudando outros projetos. E o que vocês precisarem de mim profissionalmente, eu estou muito à disposição de vocês. Obrigada, pessoal.